Boa noite, meus arpeiros, minhas arpias, mais um programa Voando Alto, primeiro programa do mês de março, e não é por nada não, mas esse mês está recheado aí de novidades, de pessoas importantíssimas, autoridades em vários assuntos, como não poderia ser diferente, porque para vocês a gente escolhe a prima flor, aquilo que é melhor dentro da área terapêutica. Boa noite, Rê! Terapeutas do Brasil inteiro assistindo aí a nossa live. Inclusive, nosso entrevistado também não é do estado de São Paulo, é do estado do Paraná. Doutor Júlio, vamos saber um pouquinho mais sobre a história dele, sobre a biografia dele e sobre a especialidade dele. Então, já vai compartilhando, já vai dando aí seu hashtag, programa Voando Alto. Por quê? Porque semana passada, quando nós fizemos o programa com o Gregor, e houve um pequeno contratempo no sorteio, né, daquele brinde, que era um e-book sobre o Enneagrama. Nós vamos estar sorteando hoje, mas preste atenção nas regras. Você deve colocar hashtag programa Voando Alto, senão você não vai fazer parte do sorteio e deve se inscrever no canal, ok? Essa live também ficará gravada e subirá para as outras plataformas, como YouTube, como Facebook. Então, deixa eu falar um pouquinho do nosso convidado da noite, da nossa estrela. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, meus queridos, que muitos dos que aqui vêm, muitas vezes tem uma agenda tão lotada que a gente tem que agendar com antecedência de um bom tempo. E o convidado de hoje não é diferente. Por quê? Porque são pessoas importantes dentro do ramo onde atuam. Mês passado nós tivemos, inclusive, a nossa live português. Esse mês teremos também uma outra live internacional novamente e outro mês, mês de abril, também teremos. Então, vocês vão vendo aí o que a gente faz para deixar para vocês aquilo que é de melhor. Por falar em melhor, o nosso entrevistado dessa noite é Júlio Luckman. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, depois ele vai me corrigir ou vai falar para mim como se fala corretamente o seu sobrenome. Ele é um doutorando em naturopatia e dentro desse doutorado, ele tem muitas outras formações anteriores, muitas mesmo. É autor de livros como, por exemplo, Inteligência Emocional em Gotas, Inteligência Emocional, Foco e Motivação. Ele tem curso de gestão de ansiedade, curso de sono infantil, curso básico de aromaterapia, ou seja, não é qualquer pessoa que nós estamos falando. Tem neurociência, tem formação, mestrado em educação, e vamos aí finalmente chamá-lo, nosso doutor Júlio Luckman, nossa estrela da noite aí, muito esperado, com esse grande fitoterapeuta. Você sabe o que é fitoterapia? Existe diferença entre fitoterapia e naturopatia? Tudo isso nós vamos descobrir essa noite. E aí vem ele. Boa noite, meu querido! Salve! Muito bem-vindo, para nós é uma honra ter você aqui no nosso programa e para muitos outros que estão assistindo aí, que já estão mandando direct, que ainda não conhecem, né? Eu falei certo o seu sobrenome? É Luckman, a pronúncia correta? Isso aí, Luckman. Você está encerrando o seu doutorado? Está fechando já o doutorado neste ano? Não, falta mais um pouquinho ainda. Eu vi, eu fui dar uma olhada no seu currículo, enorme, né, vasto, muitas formações. Igual, é isso que eu acho legal. Às vezes o assunto pode parecer simples, mas a gente não traz de uma maneira sem estudo. São pessoas extremamente estudadas para falar, para vir aqui falar a respeito do assunto que nós propomos. Tanto é que você vai ter que voltar outras vezes, porque como você tem especialização em outras áreas também. Mas a primeira coisa, para quem não conhece, porque apesar do nosso público, a maior parte, ser pessoas que se interessam pela terapia, é um programa voltado para o mundo terapêutico, onde cada programa trazendo uma especialização. Explica para nós primeiro o que é fitoterapia e se tem e o que é naturopatia, que as pessoas também confundem. Você pode começar assim? Podemos sim. A fitoterapia ela entrou na minha vida quando eu estava estudando nutrição e no tratamento comum, digamos assim, o tratamento que é o prescritivo do dia a dia, a gente usa muita medicação, usa muito suplemento, usa muita coisa química, né?
E eu tenho, assim como missão de vida e como compreensão teórica, a ideia de que quanto mais próximo nós estivermos da natureza, mais fácil será do nosso corpo lidar com aquilo, né? Então, a fitoterapia ela veio nessa linha para fazer um ajuste. Hoje, claro, quando precisa, quando é necessário, a gente vai para o químico, a gente vai fazer um processo um pouco mais voltado para o farmacológico, porque é óbvio, né? Existe muita coisa legal. A farmácia, de uma forma geral, do mundo clínico, não é uma coisa de se jogar fora, pelo contrário. Mas é muito interessante a gente ouvir das pessoas, e hoje mesmo eu ouvi de uma paciente isto, ela falou, olha, eu procurei a medicina convencional e agora estou procurando um alternativo. E eu corrigi ela. Eu falei, olha, é o contrário. O que a gente está fazendo aqui na fitoterapia é exatamente o contrário. É isso daqui que é o convencional e a medicina tradicional, que é o que nós chamaríamos de à parte. Né? Mas as pessoas, enfim. E o que a fitoterapia faz? É uma área do conhecimento que se especializou no uso de plantas medicinais. Mas não é a planta medicinal crua, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, o uso de chás, a gente está falando de uma linha que são as plantas medicinais. Quando a gente vai falar de um extrato, de um óleo essencial, de um composto, de uma tintura, aí nós estamos falando de algo que está dentro de uma legislação específica, que tem todo um cuidado, né? Porque as pessoas, quando elas pensam no fitoterápico, elas pensam como algo, qualquer coisa, tipo, toma um chazinho, não é isso. A fitoterapia tem uma lei que rege a fitoterapia, tem que ter especialização para isso, tem que ter registro para isso. Não é qualquer pessoa que faz fitoterapia, né? E a naturopatia, ela é um campo maior aonde a fitoterapia se encaixa embaixo. Dentro da naturopatia, nós temos várias terapias, como a terapia de ozônio, terapia energética, nós temos a barra de Axis, nós temos a fitoterapia, a alopatia comum, mas também mais voltada para isso, a homeopatia. Então, basicamente, a naturopatia, ela procura olhar para o ser humano de uma forma natural, por isso naturopatia, e a palavra patosa aqui, no sentido de doença, é neste conjunto, nesse complexo chamado ser humano, o que é que está fora do lugar e como que a gente faz essa correção a partir da natureza. Exemplo, uma pessoa está com gordura no fígado, e o sujeito diz assim, existe algum remédio para curar esse problema de gordura no fígado? E a minha resposta sempre é, não. Existe você comer direito, você se alimentar direito, você não parar de beber cachaça com o estômago vazio. Então, a fitoterapia, ela é um auxiliar, eu costumo dizer que ela é um adubo no processo, né? Mas o estilo de vida da pessoa, essa reorganização da natureza dele, é que vai fazer ele chegar ao que nós chamamos Perfeito. de Você cura, trouxe né? de alguns elementos muito importantes que eu quero retomar. A gente vai começar a fatiar agora um pouco dessas informações que você trouxe. Justamente por ser natural e ser fácil acesso, muitas pessoas têm acesso a muitas das coisas, das dicas que você dá, inclusive no seu canal do YouTube, no Instagram. Porém, tem muitos charlatões, igual tem em toda a área, tem muita gente muito curioso. E tem também os chás das avós. Então, tem uma crendice popular também que se mistura fora da ciência. E aí você falou uma coisa que eu achei muito legal e importante utilizar aqui. Você tem que ter um conhecimento, e não é um conhecimento raso, é um conhecimento profundo do que você está falando. Porque aquilo que pode ser remédio, entre aspas, pode ser um veneno também. Se você não souber a quantidade, ou se aqui a procedência daquilo, é isso mesmo, não é? Sim. Por isso que a fitoterapia, ela tem uma legislação específica que rege todo o processo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um livro, vou te mostrar aqui um exemplo. Quando a gente pega um livro de uso como esse daqui, que é um manual de fórmulas, significa que ele tem um registro, que ele tem um acompanhamento, que existe alguém que está olhando para isso. E quando a gente vai fazer esse processo do uso do fitoterápico, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Por exemplo, se você fizer a colheita da planta medicinal de forma errada e esta planta desenvolver fungos no processo ali da secagem, esses fungos, eles criam uma micotoxina que intoxica o fígado.
que faz mal para o intestino, que causa depressão. E às vezes a gente está fazendo o consumo disso sem saber. Por isso, quando a gente vai pensar em termos de fitoterapia, a gente precisa pensar onde é que eu estou indo buscar, com quem que eu estou indo buscar. Um outro exemplo bastante característico disso que você falou. A gente hoje já sabe que o boldo é uma planta importantíssima para ajudar a gente a ter um melhor funcionamento do fígado. Só que o boldo que a gente usa na fitoterapia é o boldo do Chile, que é um boldo que não dá no Brasil. E aqui a gente usa 4 espécies de boldos que também são boas. Elas não são ruins. Só que a boldina, que é a substância ativa do boldo brasileiro, se você tomar o chá por mais de uma semana, ele intoxica o fígado. Então, o mesmo fitoterápico, que é ótimo para limpar, para ajudar a funcionar o fígado, se usado de maneira equivocada, causa problema. Então, não é tão simples assim. Por isso que precisa ter um curso de especialização de no mínimo 600 horas para a pessoa comprovar, dizendo, ó, eu sei fazer. Existem muitos cursos de plantas medicinais que a pessoa termina o curso de planta medicinal e diz que ele é fitoterapeuta. Isso não pode acontecer, porque é outra legislação, são coisas completamente No diferentes. caso, Né? você tem uma formação também em aromaterapia, uma das suas dezenas de formações, que é a alma da planta também. Sim. Qual que é a diferença, ou qual a facilidade, qual a dificuldade em, por exemplo, numa prescrição? Quando o paciente apresenta algum problema, por exemplo, digestivo, como você trouxe, ou intestinal, como que você faz para fazer a escolha entre uma erva natural ou algo in natura para um óleo essencial? Como que você faz essa escolha? Eu sou sempre partidário de começar pelo mais fácil e mais barato. Então, se a pessoa tem a planta na casa dela, ou ela tem acesso à planta na casa dela, fica muito mais fácil. Então, a pessoa está com problema de sono e ela tem condições de plantar uma Melissa officinalis na casa dela, uma erva cidreira. E ela pode fazer isso, não faz nenhum sentido eu oferecer para ela outra coisa. Claro que isso está condicionado também ao fato de que a gente precisa pensar no tempo de recuperação. Se essa pessoa está com uma insônia leve, eu posso usar o chá, porque ela tem tempo para tratar isso. Se essa pessoa está no risco de vida, se ela está com problema de demência, se ela já está num risco muito mais sério, aí a gente vai fazer uma coisa muito mais concentrada, que é o caso do óleo essencial. Só para você ter uma ideia, se eu pegar um óleo essencial como esse daqui, de hortelã, para cada gota de óleo que eu tenho aqui, eu tenho 5 quilos de planta. Então, a potência dele é infinitamente maior. A gente vai muito mais rápido. O óleo essencial, ele me permite também fazer usos que o chá não permite. Por exemplo, eu posso fazer o uso dele por inalação. O chá, eu até posso usar isso, mas a quantidade de óleo essencial é tão pequena que ela praticamente não tem ação. A ação dela é muito pequena. Agora, um óleo como esse pode ser ingerido, pode ser passado na pele, pode ser inalado, pode ser feito em forma de enema. Então, os usos também entram muito nesse jogo. E a questão do preço, né? Às vezes você tem um óleo essencial que custa R$ 200 e você tem um chá que você compra com R$ 200, você compra 200 quilos de planta. Então, tudo isso entra no jogo para a gente Lembrando que tem que, não é porque é óleo essencial, que todo óleo essencial também era para ser todos puros. Mas a gente sabe também que nem todos têm esse estudo por trás, né, do que se apresenta. Fique muito atento quanto ao valor também. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu achei um óleo essencial por R$ 50 e o mesmo óleo essencial está por R$ 200 em outra fábrica, em outra empresa. Fica atento, porque não pode ser uma coisa tão diferente assim, né? Tem patente, tem estudo, essa empresa que você está procurando também. É importante estar falando sobre isso também, né? Sim, um exemplo bem característico disso é o óleo de cannabis, que é muito utilizado hoje para depressão, para ansiedade, para TDAH, para autismo, né? Para demência. Se a gente for olhar o processo de extração do canabidiol, ele não sai por menos de R$ 200. Se você encontrar alguém vendendo por R$ 80, desconfie que não tem como, porque o processo é muito caro, a extração dele é muito cara. Então, entre R$ 200 e R$ 1.000, você vai ter ali um produto de qualidade. Abaixo disso, é muito difícil de você encontrar alguma coisa. E a mesma coisa acontece com os óleos vegetais, os óleos
que são os óleos essenciais. Perfeito. Pessoal que chegou depois aí do início da live, nós vamos ter um sorteio no final da live para quem colocar hashtag Programa Voando Alto, quem se inscrever no canal. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos uma entrevista com uma autoridade do meio terapêutico. Semana que vem nós vamos estar falando com o Anderson e a esposa a respeito da caixa orgânica, né, que é o estudo de Reich. Vou falar um pouquinho sobre os estudos reichianos. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, ao vivo. Se você quer concorrer a um e-book de Enneagrama, só colocar a hashtag Programa Voando Alto e se inscrever no canal. Júlio, dentre essas ervas, tem alguma erva, por exemplo, você falou, você trouxe um caso, por exemplo, de insônia, deu uma possibilidade de algo que auxilia com uma erva cidreira. Você trouxe também uma coisa que eu achei muito legal, sobre falando do boldo, dos tipos de boldo. Eu vejo também muitas pessoas errarem, por exemplo, no escolho, lavanda para dormir. E aí, a gente também esquece que existem vários tipos também de lavanda. Você trouxe o nome científico para ajudar a não ter erro. Isso também é uma coisa que a gente vê alguns profissionais, né, que usam o nome popular e causa muita confusão. E quando se usa a lavanda brasileira no lugar da francesa, os efeitos são totalmente opostos. É importante, Verdade. então, falar, quando se fala de óleo essencial, por exemplo, trazer, então, o nome científico da planta. Sim, é o caso da cidreira, por exemplo, né? A gente fala assim, faz um chazinho de cidreira. Mas existe o capim cidreira, existe a erva cidreira, que não são nem da mesma família. Elas não são nem parecidas. A única coisa que é parecida nelas é o cheiro. Existem pelo menos três. Existe uma outra que é uma árvore, que é maior, que tem uma ação muito diferente. Inclusive, algumas delas, o caso da cidreira é um caso muito característico, porque o capim cidreira não pode ser utilizado por quem tem hipotiroidismo. A erva cidreira é usada para tratar hipotiroidismo. Então, são coisas que, se a gente não sabe o nome científico, a gente vai correr atrás e, às vezes, é outra coisa. O exemplo do capim cidreira, né, que é aquele que tem a folha longa, que é um capim mesmo. Se você for andar no Brasil, você vai chegar no Nordeste, por exemplo, e vai falar assim, alguém aí conhece o capim cidreira? Ninguém conhece. Agora, você fala, conhece o capim santo? O capim santo eu conheço. Verdade. A erva de não sei o quê. Então, dependendo da erva, o ideal sempre é a gente procurar o nome científico. E hoje existem muitos livros à disposição, né? As pessoas podem comprar manuais de plantas medicinais bem legais, bem fáceis, assim, baratos, né? Para que você tenha em casa e você possa dar uma papirada ali, uma lida de vez em quando, e até mesmo procurar sites que são sites oficiais de plantas medicinais, porque hoje, se você colocar capim cidreira na internet, vai aparecer 50 fotos de coisas totalmente diferentes. A pessoa fica mais perdida ainda. Então, Você falou uma coisa, trouxe outra coisa importante também, falando da contraindicação, né? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, para concentração, alecrim é ótimo. Aí dá alecrim para o hipertenso, ele tem uma crise. Exatamente. Exatamente. Para quem tem problema renal, para quem tem problema de fígado, né, tem que cuidar, porque... E você sabe que isso é uma coisa interessante, porque uma das coisas um dos motivos que me levaram a trazer conhecimento para a internet foi exatamente esse, de você começar a mostrar para as pessoas o que pode e o que não pode. Porque hoje, se você entrar na internet, você vai ver que existem fitoterapeutas muito bons, pessoas muito responsáveis, inclusive médicos, nutricionistas e tal, uma galera farmacêutica, que estão ali realmente dedicados. Só que eles falam só das indicações. É muito raro você encontrar um canal em que a pessoa diga, faça como eu estou fazendo hoje. Não pode usar o boldo, não pode usar o alecrim, não pode usar a cidreira, não pode usar o hortelã. Né? Que são contraindicações que, às vezes, podem complicar muito o quadro de uma pessoa. Uma pessoa que está com esofagite, está com queimação, com pirose. Eu tive um caso assim. Quando essa esofagite está num nível grave, que a gente chama de eosinofílica, quando ela já está com eosinófilos entrando no tecido, basicamente o tecido do esôfago dela já está começando a se parecer com o intestino, você não pode usar hortelã. Se você usar hortelã, você piora muito a condição do cara. E o que a gente escuta popularmente? Que o hortelã melhora a digestão. Mas ele não está errado, ele faz isso. Só que a digestão e o excesso de ácido são coisas distintas.
Aí a pessoa está lá tomando um chazinho de hortelã, achando que está fazendo bem, e está causando uma confusão maior ainda. O hortelã é ótimo para o intestino no combate de gases, mas se a causa dos gases é a constipação, ele também não pode ser utilizado, ele piora a situação. Ele seria um alecrim da vida, seria um gengibre da vida. Então, conhecer esses prós e contras faz uma diferença muito grande na escolha da erva e do Essa fitoterápico para ser anamnese que utilizado. você fala, né, é tão cuidadosa de saber não só as consequências, porque às vezes o paciente vem te procurar por causa das consequências e não das raízes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem, vamos pegar esofagite mesmo, pessoas que são muito nervosas por a parte emocional, muita coisa, igual muito sapo, entre aspas, né? Tem a parte emocional. O que trata-se nesse caso? Trata-se primeiro a situação física e depois procura tratar a raiz, a parte emocional? Como que você trabalha? Cara, depende. É que a ideia de raiz, ela precisa ser entendida sempre Sim, de dois pontos de vista. Eu posso ter como causa raiz uma causa sim, nutricional que desencadeou um processo que no final se tornou emocional, ou eu posso ter uma causa emocional que gerou o perfeito. processo nutricional. Eu vou dar um exemplo aqui que é o exemplo clássico da depressão. Uma pessoa que tem baixa autoestima e que o tempo todo está num ambiente que é tóxico, que é difícil, não é o nutricionista que tem que tratar, é a psicoterapia que tem que começar esse trabalho. Só que a psicoterapia sozinha, ela não vai conseguir restaurar a condição plena do indivíduo. Por quê? Porque ele já está deficitário do ponto de vista nutricional. O que me levou a fazer a nutrição foi exatamente esse processo de trabalhar com a psicoterapia e não conseguir reverter o meu paciente. Eu já estava, quando eu fiz o meu primeiro doutorado, que era em educação, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, eu abandonei o doutorado por causa disso. Eu comecei a ver que os meus pacientes, eles não estavam andando, e quando eles iam no nutricionista, eles davam um salto qualitativo. Eu falei, opa, tem um negócio legal que eu não estou sabendo aí. Eu voltei a fazer nutrição. Agora, a causa nutricional, que também leva a um processo Sim, psicológico, também é muito comum. Exemplo, hoje nós temos muitas mulheres que estão dando à luz tardiamente, 30 anos, 35, 40 anos. Do ponto de vista nutricional, nesta fase da vida, a gente já não tem mais reservas para sustentar, às vezes, o corpo da mulher e a criança. Então, a mulher vai ficando deficitária, deficitária, e não é incomum que já durante o processo gestacional ela apresente irritação, nervosismo, tristeza profunda, e no pós-parto aparece a sim. famosa depressão pós-parto. E eu tenho muitos casos em que a pessoa está sendo tratada não há um ano, ela está sendo tratada há vários anos, com psiquiatra, com psicólogo e tal, que é essencial. Só que falta a base nutricional. Aí fica frustrado o psicólogo, fica frustrada a paciente. Por quê? Porque a gente não consegue fazer o ajuste ali. Então, hoje, eu vejo muito essa questão do tratamento da depressão como um processo sistêmico. Tem que ter a psicoterapia, tem que ter o nutricionista, tem que ter o psiquiatra quando necessário, tem que ter um terapeuta ocupacional, que, aliás, tem muita gente que não dá muita bola para esta área e ela é absolutamente importante. A fisioterapia. A gente tem hoje a microfisioterapia. Gente, o que a micro faz pelas pessoas é absolutamente incrível. Então, não é uma causa só, não é um ponto só. Por isso que, quando a gente vai falar dessa Uhum. questão do raiz, identificar isso, o ponto de partida, que é A muito importante. alimentação, igual você falou, muitas pessoas não dão tanta atenção, tanto valor à alimentação só a nível de peso. Se aumenta peso, se não aumenta peso, se tem muito açúcar, se tem pouco açúcar, mas é muito além disso. Por exemplo, alguns alimentos, eles podem ajudar a intoxicar, igual você falou, imagino eu, os industrializados, alguns outros que você pode estar trazendo para nós também, e que afetam, por exemplo, o intestino. E as pessoas desconsideram a importância do intestino. Quantas coisas pode ocorrer com o intestino adoecido, por exemplo? Você poderia enumerar algumas? Claro, se a gente for parar para pensar, nenhuma molécula que você tem no seu corpo entrou em você por outra via que não pela alimentação. Então, se a gente for observar o ser humano como um computador gigante que tem um DNA que nos programa, que tem uma programação, esse DNA ele precisa de massa
para poder construir a parede. Esta massa, essa argamassa é a nossa alimentação. Se eu não tenho uma programação genética legal ou não tenho alimentação, eu tenho doença. Por isso que problemas que são genéticos, eles desencadeiam doença. Só que o nosso corpo, ele tem muitas formas de lidar com as doenças. O que acaba acontecendo é que a gente não dá substrato para ele conseguir silenciar esses genes. O exemplo do gene da diabetes. Eu tenho 2 genes que me predispõem a diabetes, mas eu sei que eu nunca vou desenvolver isso. Por que não? Porque o elemento que faz esse processo de silenciar o gene da diabetes é a vitamina D. Eu mantenho a minha vitamina D entre 60 e 90 nanogramas. Então, eu sei disso. Quando a pessoa está depressiva, não é raro acontecer dela se abandonar. Aí, quando ela se abandona, ela começa a desregular o seu intestino. Vou te dar um exemplo aqui de como uma depressão pode levar a um processo autoimune. Quando o teu intestino não está legal, você começa a formar uma quantidade de bactérias ali que não são boas, que não são legais, e elas causam um quadro que nós chamamos de disbiose, né? A simbiose é a bactéria que ajuda, a disbiose é aquela que desregra. Quando a gente tem disbiose, começam a passar no nosso intestino frações de alimentos que não deveriam passar porque eles são grandes demais. O nosso corpo começa a buscar essas frações e instalar elas em tecidos específicos. Tireoide, a região reprodutora, os nervos. Hoje a gente tem muita gente com zumbido de ouvido, com a sombra nos olhos, com nariz ressecado, com boca ressecada. E ela não faz essa ligação com o intestino dela. Porque quando esse intestino deixa passar um negócio que não deveria, o sistema imune começa a atacar aquele tecido. Nós temos aí instalado uma condição autoimune. E aí o que a gente vai fazer? De novo, tradicional, vai tratar com remédio, um negócio que não é remédio. Por quê? Porque o problema está lá no intestino do cara. Eu tenho pego casos de pessoas que tratam a depressão, por exemplo, há 20 anos e que nunca conversaram com um nutricionista. Isso é ilógico, isso é ridículo, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se eu estou tomando, um exemplo, né? Eu estou tomando um ESC, um escitalopram, um remédio que age na recaptação de dopamina, mas eu não consumo nada que produza dopamina, não adianta tentar agir num negócio que não existe. Você está tentando agir ali numa coisa que não existe. Ah, eu estou tomando remédio e não adianta, mas você não tem dopamina, você não funciona. Então, os neurotransmissores, os nossos hormônios, tudo que a gente tem no nosso corpo começa pela alimentação. Aí um outro exemplo bem característico. A pessoa resolveu fazer uma dieta. Uma dieta dessas loucas do momento. Dieta da lua, dieta do sal, dieta... Aí ela desregulou a B12 dela. A B12 dela, a vitamina B12, é responsável pela absorção da maior parte das vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Aí o cara está comendo bem, mas ele está com a B12 dele desregulada. A testosterona dele está baixa, a progesterona dela está baixa. Então, tudo que a gente come é importante, mas essa saúde intestinal ela é extremamente importante também. Imagine que essa pessoa está comendo bem, salada, fruta, mas na dieta dela tem margarina. O que a margarina faz? A margarina é um polímero como um plástico. Você comeu alguma coisa e comeu um chocolate em cima. O chocolate tem hidrogenado, um polímero. O que esses dois caras fazem? Plastificam o seu intestino. Então você tem um intestino cheio de vilosidades para absorver, mas está cheio de hidrogenado aqui, a comida passa por cima, vai embora. Aí a pessoa está depressiva porque está comendo fast food, porque está se entupindo de porcaria hidrogenada. E tudo isso vai complicando o nosso corpo, né? Veja que é um circuito, né? Um sistema. Engraçado, é um sistema complexo com atitudes pequenas e simples, né? Que podem ser resolvidas. Essas dicas que você dá, não só aqui, como no seu canal também, a gente começa a observar, gente, é uma coisa tão simples e, às vezes, economicamente falando, tão barata de se resolver, de poder consumir, né? E as pessoas acham que tudo é muito caro, é inacessível e vão remediar os remédios, mas não vão atrás daquilo que realmente precisa. Igual você falou. Eu achei muito interessante, a primeira vez dos especialistas que vieram, você é a primeira a falar da importância do nutricionista no tratamento, como se fosse um olhar mais sistêmico da coisa.
Engraçado que eu estou fazendo pós em ideologia e eles falam a mesma coisa. Se a saúde do corpo não estiver bem, nutricionalmente falando, vai dar problema no resto do corpo inteiro. E as pessoas não pensam sobre isso. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu publiquei um vídeo no domingo falando sobre o uso de produtos orgânicos, né? Aqueles produtos que não têm nenhum tipo de adubação, não tem nenhum tipo de veneno. Se você entrar no meu canal e pegar o vídeo, você vai ver que 80% dos comentários ali são: ah, eu sei que é bom, mas é muito caro. Aí eu te pergunto, quanto custa uma pizza com uma Coca-Cola? Pega R$ 90 que você gastaria numa pizza com Coca-Cola e vai numa banca de orgânicos e me diz quanta coisa você traz para sua casa. Se você não trouxer fruta para a semana, eu vou dizer para você que aí você está em outro lugar, porque não é possível. Porque as pessoas confundem a ideia do orgânico ou de uma vida saudável com uma vida cara. Só que não é caro. Se a gente for parar para pensar na quantidade de coisas que eu elimino do meu dia, elimina o açúcar, elimina o chocolate, elimina a margarina, elimina a pizza, elimina a Coca-Cola, elimina. Você vai ver que a tua vida ela vai enxugando. No final da história, o que você vai gastar no mercado, o que você vai gastar na sua vida é muito mais barato uma vida orgânica do que uma vida no convencional. A gente já sabe hoje que para cada real que a gente investe em saúde, em prevenção, a gente está economizando entre 9 e 10 reais a longo prazo na nossa saúde. Basta ver, por exemplo, a quantidade de gente que hoje, aos 30, aos 40 anos, está gastando R$ 1.000, R$ 2.000 em medicação. Perfeito. Imagina, R$ 1.000 em orgânicos. Você traz um caminhão de orgânicos para casa. Perfeito. Pessoal que está chegando depois, se quiser concorrer hoje no final do programa, basta colocar a hashtag programa Voando Alto, você vai concorrer a um e-book sobre Enneagrama. Mas tem que estar aí ao vivo, não adianta colocar o nome e hashtag programa Voando Alto e sumir, que aí não vai ganhar. A Regina está anotando aí os números, no final nós vamos fazer o sorteio. Alguém testemunhou aqui falando da dieta low carb, que ela começou a ter energia depois que entrou nesse tipo de alimentação. Infelizmente, hoje tem muito alimento também transgênico, né? Muita coisa que saiu do natural, que é aquilo que nós estamos falando de uma alimentação real, né? Porém, às vezes, aquilo que a gente consome não é tão real assim. Então, houve algum tipo de mutação. E daí vem essa preocupação e essa procura pelo orgânico, de saber que tem algo realmente ali sem agrotóxico, que também colocam tantas coisas, nós acabamos comendo muitas vezes pelos olhos. Frutas maiores e acham que é mais belo, mas o tanto de, às vezes, agrotóxico foi colocado para ela chegar naquele tamanho, ou amadurecer antes do tempo. Mesmo a parte das carnes também, né, Júlio? Nem, por exemplo, os frangos. Enche de hormônio para acelerar esse processo do crescimento, para pesar mais, para valer mais, isso com carne bovina, etc. e tal. Qual é o seu ponto de vista a respeito das carnes? Você sabe que, dependendo do tipo sanguíneo da pessoa, uma mesma coisa que pode fazer bem para um, pode não fazer bem para o outro. Por exemplo, tem um estudo bastante recente que mostra que o consumo de soja, mesmo a transgênica, para pessoas que são sangue do tipo A, Olha, não tem problema nenhum. Agora, se eu der a soja comum, não precisa nem ser a transgênica, se eu der a soja comum para uma pessoa que é sangue do tipo O, eu posso causar problema. A dieta low carb que você falou agora, ela se aplica muito bem a alguém que é sangue do tipo O, que é mais na linha da dieta cetogênica, que é uma pessoa... Eu, por exemplo, que sou sangue do tipo O, eu fiz uma experiência na universidade em que eu passei 21 dias comendo carne e água. Só carne e água. Não alterou em absolutamente nada. Agora, se eu entrar numa low carb e eu sou sangue do tipo O, via de regra, tá tranquilo. Agora, se eu fizer isso com uma pessoa que é sangue do tipo A, por exemplo, que tem uma base de construção molecular a partir do carboidrato, eu mato o cara. Se eu tentar fazer uma dieta cetogênica com alguém que é sangue do tipo A sem acompanhamento, em 28 dias esse cara está depressivo. Então, depende um pouco também dessa questão. Em relação ao uso
de algumas carnes ou alguns produtos que são alterados, digamos assim, depende muito da condição fisiológica do indivíduo. Por exemplo, se eu estou absolutamente irregulado e eu saí da minha casa, eu vou viajar essa semana, e eu passei numa dessas beiras de estrada, aonde tinha só um podrão ali para comer, um lanchão ali para comer, eu estando regulado, não vai acontecer nada comigo. O problema das pessoas é o uso disso de maneira constante e contínua. Eu conheço gente que come pizza 3 vezes por semana, que toma refrigerante todo dia, que come o podrão aí, o lanche, todo dia. O cara não almoça, só lanche. Aí a gente vai tendo um acúmulo de toxinas que a longo prazo pode desencadear um problema muito grave. Em relação ao frango que você falou agora, a ideia do frango com hormônio, ela é uma ideia equivocada, porque o frango ele não tem hormônio. Porque o hormônio ele precisa de no mínimo 90 dias para poder fazer alguma ação no corpo. O frango, entre entrar na granja e sair da granja, ele sai em média em 30, 38 dias. Então, a gente não usa. O problema do frango é o uso do antibiótico. O antibiótico é pancada, porque os caras tacam antibiótico para o frango não morrer e acaba que isso vai, por exemplo, ter impacto na nossa flora intestinal. Pessoas que são sangue do tipo B, por exemplo, que comem o peito do frango, lá no peito do frango tem uma substância chamada lectina que faz mal para quem é sangue do tipo B. Então, dependendo dessa organização molecular, a gente vai indicar mais para um lado. Interessante que você vê algumas nutricionistas, às vezes mal informadas também, ou pessoas, enfim, passam algumas dietas fora da casinha, igual você trouxe essa dieta do tipo sanguíneo, né? O Dr. Flávio Raimundo, aqui da região, já fala sobre isso também. E a gente vê que as pessoas falam assim, não, mas tem que ser carne branca, porque carne vermelha é gorda. Então, é muito além disso, né? Está aí num outro nível. É importante a gente trazer essa importância aí também. É que a gente inventa muita moda, sabe? Se você for olhar para a natureza, eu acho que uma das formas mais simples que tem da gente aprender a comer direito, da gente aprender a viver direito, é a gente olhar o comportamento dos animais. Um exemplo característico. Se saiu o sol depois de 3 dias que o tempo estava fechado, se você tiver gato, cachorro, porco, cavalo, ave, o que você tiver, está no sol. Por que para nós vai fazer mal uma coisa que faz bem para todo mundo? Não faz muito sentido. Se você for pegar o mundo dos carnívoros, você vai pegar o leão, vai pegar o gato, vai pegar o tigre. Quando ele abate a presa, a primeira área do corpo que ele consome é a gordura, são as entranhas. A gente não tem, por tradição aqui no Brasil, comer fígado, comer coração, comer rim, comer intestino. Ele não faz. Por quê? Porque é nojentinho. O que o leão faz? Ele come a parte nobre do bicho, que são os intestinos, e deixa a carne magra, aquela carne que não alimenta muito, para depois. Aí ele vai comer. Quando ele não tem mais nada o que comer, ele vai comer essa parte. E a gente faz o contrário. Um exemplo na alimentação muito interessante. Se você for pensar que o nosso cérebro, tá? A estrutura do cérebro, 90% da estrutura do cérebro é água e gordura, a melhor gordura que existe na natureza é o tutano do osso. Quando você vai cortar lá o tutano do osso, você vai ver que aquela gordura do osso é a gordura que a gente tem no cérebro. Aí eu te pergunto, você não gosta de ômega 3? Você não come as coisas, tudo com o intuito de proteger o seu cérebro? Então, o tutano do osso não é ruim. Ele é muito diferente da gordura que a gente tem lá na carne. Aquela gordura visceral, por exemplo, que ali é um pepino. Mas o tutano não é problema. O colágeno. Hoje você vai comprar um potinho de colágeno. Se você comprar um colágeno bom, você vai pagar uns 200 pila. Se você cozinhar pé de galinha e colocar em cubo e todo dia comer um cubinho, sabe aqueles cubinhos que você coloca para gelar? Você faz o gelo da caipira? Imagine que você cozinhou o pé da galinha, pegou aquela água, botou ali nos cubinhos e botou para congelar. Todo dia você pega um cubinho desse, ele é 1000 vezes melhor do que o colágeno. Não, é interessante. Mas as pessoas acham que é. Mas são coisas que hoje, às vezes, você compra, tem um animal já sem, né? Igual você falou, sem as vísceras, a galinha sem o pé. Então, a importância disso aí. Olha que interessante isso que você está falando. E as pessoas procuram, até pela, entre aspas, praticidade, que acaba saindo cara demais depois, né? Compra o dedo de cápsulas
Ah, porque é prático, eu não tenho tempo, etc. e tal. E não é só a questão financeira, é a questão de qualidade também, isso que você está acabando de falar para nós, né? Tudo que vem da natureza vem mais próximo do que é natural para a gente, né? Então, quanto mais eu consigo colocar essa pessoa num circuito em que ela vai fazendo o que é natural para ela, melhor. Se você tiver um cachorro em casa e ele tiver com sono, ele dorme. Se você tiver um gato com sono, ele dorme. Se o porco tiver com sono, ele dorme. O que é natural? A gente ter sono e dormir. O que o ser humano faz? Sim. Inventa moda. Vai assistir série, vai virar madrugada na baderna, vai pagar o Você curso. dá cursos também de naturopatia, de fitoterapia, ou Júlio, ou não? Mas aí são Sim, faço alguns. presenciais ou são online? Presenciais. Eu estou preparando um para virar online, mas por enquanto Você está ainda no são Paraná, presenciais. correto? Curitiba. Então, Curitiba, quem isso. quiser conhecer um pouco mais também, presencialmente, esse grande homem, esse grande doutor aí dentro da área natural, fitoterápica, basta ir lá para Curitiba. Está ali, na verdade. Mas eu acho muito legal a vantagem, entre aspas, da internet. Veio muita coisa ruim, veio também, mas veio muita informação. Né? Eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo agora é muitas pessoas virem à tona também trazer conhecimento, que era uma coisa que a gente não tinha muito acesso. E que bom que algumas pessoas priorizam isso, né? Eu sei da sua agenda corrida aí, dos seus atendimentos, dos seus estudos, do consultório, que é uma loucura aí. Eu quero sempre agradecer isso, eu não posso deixar de falar isso, porque não só pelo show aí de aula que você deu, essa pequena cápsula de aula, mas quem quiser conhecer mais, vai procurar também os canais aí do Júlio. Lembrando, pessoal, que a gente ainda quer fazer outras lives com ele também. Pede aí para nós, chama o Dr. Júlio para falar sobre algum assunto específico. Se alguém tem alguma pergunta para fazer também, é muita gente na live, mas se eu conseguir ler, eu vou fazer a leitura, ou depois eu posso encaminhar também as perguntas para ele, porque é um assunto que eu sei que é extremamente vasto, e o objetivo nosso não é esgotar o assunto, e sim trazer a informação. Perguntaram para mim antes da live sobre fitoenergético. O que você tem para dizer sobre isso? Uhum. São maravilhosos, desde que a gente confie de quem a gente está absorvendo isso. Vamos pensar assim, ó. Tudo que existe no planeta vibra numa frequência. Absolutamente tudo. Se eu estou com uma frequência deficitária para mim, e eu quero melhorar esta frequência, eu não estou conseguindo sozinho chegar lá, eu vou trazer um elemento que me faz esse equilíbrio. No caso da radioterapia, da mesa radiônica, por exemplo, a gente usa muito esses florais, a gente usa muito os óleos essenciais, a gente usa muito plantas medicinais que têm frequências específicas e que ajudam a gente a ter esta média de equilíbrio que a gente busca. O quanto isto é científico é limitado. Por que é limitado? Porque hoje não existe interesse por parte da indústria nesse tipo de coisa. E as pessoas têm que tomar um cuidado muito grande, porque hoje a gente criou uma bolha que diz o seguinte: se tiver dentro é científico, então é bom. Se tiver fora, então é um lixo. Isso não é verdade, porque as formas que nós temos de chegar ao conhecimento, os caminhos, né, lá do grego métodos, caminhos, que a gente utiliza para chegar no conhecimento, não são só científicos. A gente tem método de observação, a gente tem método de teste empírico, a gente tem métodos de modelagem de comportamento, método filosófico, método psicológico. Nós temos hoje o método psicanalítico. Então, não é uma coisa só. Se eu for pensar na ciência e falar que tudo que não é científico não vale, então joga a teologia fora, joga a filosofia fora, joga a psicologia fora, joga a medicina fora, que a maior parte das coisas que a gente faz na medicina não são científicas. A maior parte dos tratamentos que a gente faz na nutrição não são científicos, são tratamentos em que a gente usa também a ciência. Por que eu sou tão malhado em relação à dieta pelo tipo sanguíneo? Porque não existe interesse da indústria em trabalhar com dieta pelo tipo sanguíneo. Por quê? Porque se eu crio uma coisa que é específica para um cara que é sangue do tipo O, por exemplo, eu não posso vender para todo mundo. Aí não vale a pena para os caras.
Então a gente acaba sendo muito malhado, porque as pessoas fazem um enquadramento, ó, tá nessa caixinha é válido, não tá nessa caixinha que se exploda. Não é assim, tá? Não é assim. As pessoas precisam ter essa noção de que não é assim. Graças a Deus, a partir de 2009, quando as terapias integrativas foram reconhecidas no Brasil, nós começamos a ter um movimento de alastrar muito mais esse conhecimento. Hoje a gente já tem uma vastidão de terapias integrativas fazendo parte do processo, que inclusive são aceitas em hospitais e já existem planos de saúde que já estão inserindo isso nos seus planos de saúde. Então, quer dizer, a gente está num momento de abertura muito grande. O que a gente tem que prestar atenção? Não é porque o negócio não é científico e que não tem esse condicionamento que eu vou fazer de qualquer jeito. Porque daí a gente queima a cara com isso. Hoje, tem curso de aromaterapia que o sujeito faz no final de semana. Gente, eu estou estudando aromaterapia há 5 anos e eu não sei muita coisa de aromaterapia. Então, você imagina o cara que estudou um final de semana. Por isso, assim, a gente tem que valorizar as terapias integrativas, não há sombra de dúvida, mas nós temos que se esforçar para correr atrás, para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente saber o que a gente está fazendo. Se a gente tiver essa postura, não vejo problema nenhum, a gente está crescendo e eu acho que os próximos anos aí a gente tende a crescer muito mais e os resultados aparecem. Uma situação que aconteceu aqui comigo. A pessoa foi em 5 médicos. Não resolveu. Aí ela foi numa curandeira, a pessoa foi lá e fez uma reza, fez alguma coisa e a mulher melhorou. Cara, você vai questionar se o que a mulher fez foi científico ou não? Bicho, deu certo, cara. Funcionou. Para de pirar o cabeção. E as pessoas ainda não entenderam muito isso, né? E a fitoenergética, ela entra muito nessa linha. Ora, ela está beirando o científico, ora, ela está beirando o empírico, e, sabe? Então, a gente está numa linha ali muito perigosa, eu diria assim. Mas hoje... Não, eu acho muito interessante o que você está trazendo, concordo com você plenamente. A tendência é crescer cada vez mais, porque as pessoas estão procurando cada vez mais também, porque estão adoecendo mentalmente devido a uma série de coisas, sem falar do físico, óbvio, né? Mas graças a Deus isso tem ganhado um espaço. Foi daí que criou-se, né, esse programa por causa disso. Quando nós criamos, falaram, mas não vai ter audiência, mas não vai ter pessoas interessadas. Eu não concordo, eu acho que cada vez tem mais pessoas procurando. Você falou uma grande verdade, muitas vezes até chegar em nós normalmente, às vezes, somos a última opção, porque já tentou em todos os meios tradicionais, como aqueles que poderiam solucionar, e aí muitas vezes quando são desenganados ou não conseguem nenhum tipo de avanço, e aí vem, procura e consegue os resultados. Eu acho que mais importante do que essas comprovações científicas, não desmerecendo elas, mas vão demorar quanto tempo para a gente ter comprovação científica de tudo aquilo que nós estamos vendo? Os resultados, os testemunhos falam por si só também, porque se não funcionasse, não estariam resolvendo. É óbvio também que a parte mental tem muito a ver com o resultado final, porque se eu não acredito, pode ser o Papa, pode ser quem for, que não vai resolver, porque já tem uma programação mental para que não se resolva. Às vezes por um ganho secundário, às vezes por outro motivo, mas é importante entender que nós estamos aqui para ajudar, né, num sentido integral. Isso eu acho que você fala também, eu também falo. O ser humano não é só o físico, não é só o mental, tem todo... Aí, há muito mais coisa entre o céu e a terra também, e a gente tenta olhar esse ser humano num todo para ajudá-lo a recuperar no todo. Eu espero que... Bom, enquanto o pessoal está colocando aí, eu já estou me cobrando aqui por causa do horário também, o Júlio também tem horário. Então, se você não colocou o hashtag Programa Voando Alto, você não vai concorrer ao sorteio. Eu vou dando os recados finais, enquanto o pessoal está levantando o número de pessoas para você escolher um número. Lembrando que a pessoa tem que estar na live para ganhar esse e-book sobre Enneagrama. Quem quiser conhecer essa ferramenta, nós temos gravado também no nosso canal. Foi falado semana passada. E na próxima semana vamos estar trazendo aí os estudos haitianos, a caixa orgânica. Você conhece a caixa orgânica, Júlio? Isso, é bem interessante também. Vai estar falando um pouquinho sobre o estudo a respeito disso e dessa ferramenta maravilhosa. Estão nos perguntando sobre a nossa imersão aqui dentro da região de Presidente Prudente. Ela vai sair em junho. Hoje nós batemos a data, batemos o martelo a respeito da data.
dia 23 a 25 de junho, você quer fazer uma inversão terapêutica, ela é especificamente terapêutica, vão ser várias ciências dessas, tidas como ciências, outras não com ciências, mas todas voltadas ao tratamento integral do ser humano. Se quiser mais informações, basta estar aí. Você que já se inscreveu no canal, você vai ter as informações, você está postando também a agenda do Instituto. O Instituto é um Instituto de Formação Terapêutica, temos vários cursos, mas eu acho que o principal é a supervisão, é o pós-curso, porque as dúvidas vão surgindo depois, né? Você aprendeu a teoria, maravilha, e aí vão vindo os casos reais, e agora, né? Quem nos ajudará? Eu acho que a supervisão vem para esse diferencial também. Então, se você quiser conhecer os nossos cursos, entre em contato conosco, através do WhatsApp ou das redes sociais, e a gente vai estar aí informando você também. Quarta-feira agora nós não temos constelação presencial, será na próxima semana, dia 15. Se você tem interesse em conhecer essa ferramenta também, basta entrar em contato conosco e estar agendando também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Eu acho que basicamente seria isso. Regina, manda para nós aí, Regina. Vamos ver se eu consigo acompanhar de que número a que número para o Júlio fazer o sorteio, escolher quem vai ser o grande ganhador do e-book sobre Enneagrama, aí com o Gregor. Assim que a Regina estiver respondendo. Enquanto isso, quero agradecer de novo, Júlio. Obrigado. Eu espero poder contar com você outras vezes aí também. É uma aula. A sua simplicidade, eu gosto de você por causa da sua fala, do jeito de falar. Qualquer pessoa entende. Porque não adianta a pessoa ter um conhecimento super vasto e ninguém entender nada. Você pega uma coisa científica e traduz. Verdade. É isso que precisamos só disso. Né? Convido vocês a conhecerem os canais, ele tem no YouTube, inclusive está Júlio Luckman, e tem um detalhe depois, o que é mesmo? Ciência da emoção. Ciência da emoção. Tem os livros, tem um livro que é só dele, né, que é o Inteligência Emocional em Gotas, tem outra que ele escreveu com mais 2 pessoas, se eu não me engano, né, que é Inteligência Emocional, Foco e Motivação. Tem os cursos dele, vai visitar os cursos, perfeito. Maravilha. Gente, tá aí, ó. Material simples, rico, tá aí. Só não encontra quem não quer. Inclusive, quem quiser passar por consulta com ele também, a gente vai deixar todos os dados dele, os canais dele também. Na hora que nós subirmos para o YouTube, vai ter todas as plataformas, a agenda dele lá, o que você quiser dele vai estar lá. Entre em contato, marque. Não fique só naquilo, né? Ah, eu queria tanto, mas nunca vai atrás também. Faz o seu movimento. Vai atrás para que a gente consiga crescer e conseguir dar saúde, que é o que a gente mais precisa aí. Deixa eu olhar aqui. Chega de ser escravo da indústria, chega de ser escravo do sistema, né? A gente tem que buscar a nossa própria saúde, a gente tem que correr atrás. Não é possível que a gente não entenda um pouco da gente, né? Perfeito. Júlio, suas considerações finais, enquanto a Regina está colocando aqui para mim a quantidade de pessoas. Eu agradeço a oportunidade de me conectar com vocês, de estar aqui com vocês. Acredito que toda vez que nós temos essa possibilidade de nos conectarmos mentalmente com outras pessoas, nós temos a possibilidade de mudar o mundo, de transformar pelo menos o mundo de alguém, né? O mundo dessa pessoa. Agradecido pela oportunidade. Perfeito. 101 pessoas, eu acho que foi isso, o número até o 101. Escolhe o número aí para nós. 16. Deixa eu ver quem é. Ana Maria Gonçalves, está por aí, Ana? Ana Maria. Vamos ver se ela está por aqui. Ana Maria P. Gonçalves, ela estava aí. Aí, terapeuta Ana Maria, é ela mesma. Aqui, achei. Ana, você foi a sorteada, então, que vai levar o e-book. Depois entre em contato conosco, eu passo para você esse arquivo. Júlio, gratidão. Até a próxima, com certeza. E virão outras formações aí com você. Quem sabe a gente traz você para cá, né, para dar um curso aí para nós aí também, um curso para os terapeutas. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Encerramos, como todo o programa, com um beijo do gordo. Até a próxima!
Valeu.